se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Pessoal, meu nome é Erlon Oliveira de Abreu Silva, eu sou médico internista, cardiologista clínico e cardiologista intervencionista, tenho título de especialista em todas essas áreas pelas sociedades das especialidades e pela Associação Médica Brasileira e também pelo Conselho Federal de Medicina. Sou mestre em pesquisa clínica pela Dresden International University na Alemanha, sou instrutor do internado da Faculdade de Medicina do Centro Universitário São Camilo, aqui em São Paulo, sou teaching assistant do curso de mestrado, do qual fui aluno lá na Alemanha. Também tenho um pedaço da minha formação feita com alguns fellows, tanto de imagem cardiovascular quanto de TAV, um pedaço na França, um pedaço da minha formação nos Estados Unidos, e atuo em diferentes hospitais aqui em São Paulo, tanto na assistência quanto no ensino, quanto na pesquisa. Na parte de ensino e pesquisa, as minhas atividades são mais vinculadas ao HCOR, e na parte de assistência, eu conheço a Lu do Hospital do Servidor Público do Estado, onde eu sou médico concursado do setor de hemodinâmica, e também exerço a minha atividade médica privada na assistência no Hospital Oswaldo Cruz, no Hospital 9 de Julho, no Hospital Beneficência Portuguesa, no Hospital Mirante e também no HCOR. Então, trabalho em uma série de lugares e já tenho uma experiência vasta, vamos dizer assim, na questão tanto da cardiologia quanto da cardiologia intervencionista. E a ideia do que eu vou mostrar para vocês é tentar colocar, vamos dizer assim, tentar plantar uma sementinha de curiosidade em vocês do porquê que é interessante a gente saber de imagem em cardiologia intervencionista, que é a parte, então, daquilo que eu faço, né? Que não é a cardiologia clínica, que não é a cardiologia de consultório, é a cardiologia de fazer procedimentos por catéteres. Então, por quê? Por que a gente pensar em imagem em cardiologia intervencionista? Bem, primeiro porque a gente está falando de uma doença que é a doença mais prevalente no mundo. Vejam que se a gente levar em conta qualquer faixa etária, e a gente começa desde os 20 até os 39 anos, e a gente vê que a prevalência, tanto em homem quanto em mulheres, de doença cardiovascular, em suas diferentes manifestações, ela vai aumentando de maneira inexorável e exponencial ao longo que a gente vai cuidando de pessoas cada vez com mais idade. E é sabido que, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, a população vem ficando cada vez mais idosa ao longo dos últimos anos. Vejam que quando a gente fala não só que doença cardiovascular, nas suas diferentes manifestações, ela é muito prevalente, ou seja, muitas pessoas têm diagnóstico de doença cardiovascular, a gente está falando da principal causa de mortalidade no mundo, e no Brasil isso não é diferente. Esses dados aqui em especial são dados dos Estados Unidos, e vejam que se a gente pegar em todas as idades, a coluna responsável ou a coluna que contabiliza a mortalidade por doença cardiovascular, a gente tem mais ou menos 260 mil mortes por ano a mais por doença cardiovascular do que pela segunda maior causa de mortalidade em países como os Estados Unidos e em outros países desenvolvidos, que são as doenças oncológicas. Então vejam que a gente está falando de uma doença, quando a gente fala de doença cardiovascular, que ela é muito prevalente, ela aumenta de maneira exponencial e inexorável com a idade, e a gente sabe que a população, então, está ficando cada vez mais idosa, e ainda assim a gente está falando de algo que é muito frequente, e não apenas por ser muito frequente, mas é muito importante, muito relevante, porque é a principal causa de mortalidade em diferentes países, e em termos globais é a maior causa. A gente tem na cabeça essa ideia de que o que causa doença cardiovascular. E a gente tem os fatores de risco cardiovascular clássicos, hipertensão, hipercolesterolemia, diabetes, mas o importante é a gente saber que esses fatores de risco eles não vão causar apenas o acúmulo de aterosclerose, ou seja, a presença de placas de gordura, né, placas de aterosclerose nas artérias do coração. Isso vai atacar o sistema cardiovascular como um todo. Vejam que a gente tem desencadeado pelos mesmos fatores de risco, e aí também entra a questão de idade, sedentarismo, excesso de peso, estresse, etc. A gente tem o comprometimento do aparelho cardiovascular como um todo, não só das artérias periféricas, mas também quando a gente fala de doença cerebrovascular, não apenas falando de carótida, mas também de circulação intracerebral, e também a gente está falando de doenças de aorta, né? Os mesmos fatores de risco que causam aterosclerose vão acabar causando também dilatações da aorta, e por fim vão chegar ao caso de causar aneurisma com
os riscos de ruptura e a necessidade de intervenção, seja ela por catéter, seja ela cirúrgica, mas também vão comprometer os demais aparatos do aparelho cardiovascular, como, por exemplo, as válvulas. Quando a gente fala especificamente de doença arterial coronariana, ou seja, o acúmulo de placa de aterosclerose dentro das artérias do coração, a gente começa a entender um pouquinho mais por que essa questão da imagem na doença, na avaliação da doença cardiovascular é tão importante. Porque a gente tem uma doença que ela começa muito precocemente e é um processo silencioso na sua grande maioria do tempo. Quando a gente começa lá atrás, ainda na nossa segunda década de vida, e é importante a gente lembrar, a segunda década de vida ela não começa aos 20 anos, ela começa aos 10 anos, porque a primeira década de vida a gente viveu do 0 aos 10. Então, já na segunda década de vida, existem estudos mostrando que já inicia o processo do acúmulo de células gordurosas na parede das artérias. A partir do momento em que a gente vai acumulando cada vez mais células, a gente começa a aumentar a espessura da parede até que uma placa aterosclerótica propriamente dita se forme. Vejam que a gente tem grande parte desse quadro que vocês veem aqui na tela, onde eu tenho o acúmulo de células de gordura, a formação de placas, essa placa ela começa a crescer, e a gente tem um período clinicamente silencioso, onde a gente não tem nem sintomas, tampouco temos alteração nos exames que possam ser realizados. A partir de um certo momento, a gente começa a ter ou então sintomas, ou então os exames começam a mostrar as alterações particulares de cada tipo de exame. A gente pode falar um pouquinho mais disso na sequência. Até chegar ao ponto onde o crescimento dessa placa é tão grande e ele acontece de uma maneira tão rápida que essa placa se rompe e o conteúdo lipídico, o conteúdo necrótico dentro dessa placa entra em contato com o sangue, há a coagulação e, por fim, a oclusão da artéria no caso do infarto agudo do miocárdio. Vejam, então, que tudo que a gente está conversando é para a gente evitar que isso aqui aconteça, a gente evitar que uma artéria que tenha um grau de aterosclerose progrida de maneiras a ela ficar completamente fechada, mas quando isso acontece, a gente tem que lançar mão desses métodos diagnósticos que utilizam a imagem, na sua grande maioria, para se tomar melhor decisão terapêutica, seja com medicação, seja com tratamento por catéter, seja com tratamento cirúrgico, para que a gente reverta a situação e a gente saia de um ponto onde a gente tem uma artéria completamente ocluída ou ou com fluxo comprometido por uma placa aterosclerótica muito significativa, para uma artéria onde a gente consiga ter um comprometimento tolerável e um fluxo normalizado. Para a gente fazer o diagnóstico do infarto, que é o protótipo do quadro agudo da doença arterial coronária, a gente tem a clínica, a gente tem exames laboratoriais, mas a gente tem o primeiro grande exame de imagem cardiovascular, que é o eletrocardiograma. Vejam que é muito fácil para olhos bem treinados e para uma equipe bem instruída fazer o diagnóstico de infarto agudo no miocárdio. E basicamente o que a gente vai ter é a alteração de um eletro normal, onde eu tenho uma placa, mas o fluxo coronariano está preservado, e vejam a diferença de um eletrocardiograma quando eu tenho a oclusão total do vaso, ou seja, eu tenho uma placa, essa placa se rompe, o conteúdo da placa entra em contato com o sangue, ocorre a formação de um trombo, ou seja, de um coágulo, eu ocluo a artéria, e vejam que a partir daí eu tenho a alteração eletrocardiográfica mais conhecida do infarto, que é o supra-DST, o supradesnivelamento do segmento ST. Só que nem apenas de eletrocardiograma vive a cardiologia. A gente tem uma série de exames para a gente avaliar a doença arterial coronária. A gente tem o cateterismo no canto superior esquerdo da tela de vocês. A gente tem a ressonância magnética do coração no canto inferior esquerdo da tela de vocês. A gente tem a cintilografia de perfusão miocárdica, que utiliza radiotraçadores, se baseando nos conceitos de medicina nuclear, para a gente avaliar a perfusão do tecido coronário, ou seja, do tecido miocárdico, desculpe, ou seja, a gente avalia como que o sangue está chegando até o músculo cardíaco, inferindo que possa ou não haver obstrução nas artérias do coração. A gente tem o ecocardiograma, que também vai avaliar a função do músculo cardíaco, e a gente consegue detectar pelo ecocardiograma alterações que possam nos levar a criar a hipótese de que haja obstrução nas artérias do coração, e mais modernamente a gente tem a angiotomografia, que muita gente acha que rivaliza com o cateterismo, mas não, a angiotomografia ela é indicada para um perfil de pacientes de risco mais baixo, de probabilidade mais baixa de ter comprometimento significativo das artérias do coração, ao passo que o cateterismo ainda é o padrão ouro, ou seja, quando todos esses exames mostram que
possa haver obstrução grave nas artérias do coração, ou então a gente tem resultado conflitante em algum desses exames não invasivos, o cateterismo é indicado para tirar toda e qualquer dúvida e já programar o tratamento. Voltando àquele slide anterior, seja ele o tratamento só com medicação, ou seja o tratamento mais invasivo com as diferentes possibilidades, seja por catéter, seja por cirurgia. No entanto, quando a gente fala de doença cardiovascular, a gente tem que lembrar que, apesar de a mais comum, a mais prevalente, a forma que a gente mais ouve dizer é a presença de doença aterosclerótica, a doença arterial coronária, a gente tem que lembrar que tem ganho muito espaço nos últimos anos as doenças de válvula. E uma das mais comuns, e aqui no Brasil a gente ainda tem uma frequência bastante alta dessa doença especial, é a estenose mitral. Vejam que não se faz diagnóstico de estenose mitral sem fazer um ecocardiograma. E aqui a gente tem, no canto superior da tela, a gente tem as imagens de ecocardiograma, e aqui a gente tem os valores normais da área valvar mitral. Vejam que a partir desses conceitos que o ecocardiograma consegue determinar para a gente do tamanho da área, de como que o fluxo se dá através da válvula e da mensuração, da medida das pressões nas diferentes cavidades, no caso da válvula mitral, do átrio esquerdo e do ventrículo esquerdo, a gente consegue medir, inclusive, o gradiente, ou seja, o quão difícil o quão difícil se torna o fluxo de uma cavidade para outra, por conta dessas diferenças de pressões causadas pela obstrução que a válvula está causando. E vejam que em casos de quando se programa o tratamento percutâneo, ou seja, o tratamento por catéter, a gente consegue ter as curvas de pressão, que vocês conseguem ver no canto inferior direito da tela, onde a gente tem sobreposta a curva em vermelho, a curva de pressão do ventrículo esquerdo, e em azul, a curva de pressão capilar pulmonar. E aqui achurado num rosa mais claro, vocês conseguem ver que essa área achurada é capaz de, quando a gente faz a avaliação dessa área por planimetria, a gente consegue ter uma verificação bastante fidedigna de qual é o real gradiente e, a partir daí, poder determinar o tratamento mais adequado, que na maioria das vezes pode ser feito por catéter. Vejam que a gente tem aqui diferentes aparelhos ou diferentes dispositivos pelos quais a gente pode fazer a abordagem de uma estenose mitral, ou seja, a gente tem uma válvula que ela já está comprometida, na grande maioria das vezes, por febre reumática, e ela vai ficando com as suas cúspides, ou seja, com os componentes da válvula, eles vão ficando fusionados, eles vão colando um no outro, e a válvula que ela tem que abrir, ela vai tendo dificuldade de abrir, e essa abertura começa a ficar cada vez menor, dificultando a passagem de sangue, dificultando o fluxo, e é necessário fazer a dilatação dessa válvula. Ainda é, nos dias de hoje, o tratamento preferencial, quando é tecnicamente possível, fazer a dilatação dessa válvula por catéter, sem a necessidade da troca da válvula, propriamente dita. Isso é reservado para casos mais específicos, mas vejam que a gente tem aqui tanto a possibilidade de fazer a dilatação por balão, como a gente consegue ver no canto inferior esquerdo da tela de vocês, ou então a gente tem esse aparelho que parece um tridente, que parece um garfo no canto inferior direito, chamado valvótomo de Cribier, e que também é possível de se fazer a dilatação da válvula mitral com esses dispositivos na sala de hemodinâmica. Mais uma vez, a gente utiliza a imagem, começando com métodos não invasivos, como ecocardiograma, para fazer o diagnóstico, para avaliar a gravidade do comprometimento da válvula, e a gente utiliza a imagem para guiar o tratamento na sala de hemodinâmica. Quando a gente fala de válvula aórtica, a gente também vai precisar do ecocardiograma, pelas mesmas razões, para a gente poder avaliar a área valvar, para a gente poder avaliar o gradiente, para a gente poder avaliar a velocidade do fluxo através da válvula, para a gente avaliar se existe doença valvar associada em outra válvula, que não apenas na válvula aórtica, e também avaliar a distribuição de cálcio, porque isso vai determinar a melhor opção de tratamento. A gente pode utilizar tanto o ecocardiograma transtorácico, que é aquele mais comum, que a gente passa o gel no peito do paciente e faz o exame de fora para dentro, ou então pode-se utilizar o ecocardiograma transesofágico, que é aquele no qual o aparelho, a sonda de ultrassom, ela está monitorizada como se fosse por um endoscópio, a mesma endoscopia que a gente faz, que o gastroenterologista pede, mas aí o paciente é sedado e o aparelho é introduzido pela garganta do paciente até ficar no esôfago, na altura do coração, e isso também pode ser utilizado muitas vezes. De qualquer maneira, para a gente programar, hoje em dia, um procedimento de troca valvar aórtica por catéter, a gente lança a mão de outros exames de imagem, não apenas o ecocardiograma. A gente precisa, por exemplo, de uma tomografia que avalie não só a questão do coração em si, mas que avalie
todo o trajeto vascular, porque disso vai depender qual o acesso para que a gente possa fazer o procedimento. Se a gente vai utilizar o acesso femoral, se a gente vai utilizar o acesso carotídeo, se a gente vai utilizar o acesso transaxilar, por exemplo. Então, vejam que, mais uma vez, o método específico de imagem vai poder nos ajudar, nos dando informações sobre anatomia, calcificação, tortuosidade, angulação do trajeto vascular e, principalmente, a mensuração do diâmetro interno, porque a gente vai precisar ter um mínimo de tamanho para poder passar todo o material por dentro das artérias e chegar até o coração. Mas a gente ainda pode utilizar a tomografia computadorizada para avaliar a válvula em si. E vejam que a medida da área da válvula, ela tem, na tomografia, o seu método padrão ouro, para se poder escolher qual o tamanho da válvula que vai ser utilizada para o implante percutâneo. E a gente está falando tudo isso de procedimento guiado por catéter, de procedimento na sala de hemodinâmica. Aqui eu vou ficar um pouquinho... Aqui eu vou explicar para vocês o que vocês vão ver agora, que isso aqui é uma animação. Isso aqui é uma animação de como que é feito o procedimento da TAB, que a gente estava conversando até agora. Então, vejam que essa é a válvula aórtica. E à medida que a gente vai acumulando fatores de risco, ficando com mais idade, para pessoas que fumam, têm pressão alta, diabetes, colesterol elevado, todos esses fatores vão fazendo com que a válvula aórtica ela vá ficando cada vez mais calcificada, com uma dificuldade maior de que os folhetos, de que o componente móvel da válvula consiga fazer esse trabalho, de abrir completamente, ou muitas vezes até de fechar com competência. E aí, a partir do momento em que a gente tem uma área muito estreita e que esse gradiente começa a ficar muito alto, o coração começa a ficar com muita dificuldade de bombear o sangue, e a pessoa pode ter sintomas de dor no peito, a pessoa pode ter sintomas de cansaço, falta de ar, sintomas que mimetizam insuficiência cardíaca, ou então síncope, desmaio. O importante é a gente saber que antes o único tratamento que existia para isso era a cirurgia aberta. Hoje em dia é possível fazer, como vocês estão vendo por essa animação, o procedimento por catéter. Então é possível implantar uma válvula inteira, completamente funcionante, como se fosse um grande stent, mal comparando. Mas é possível fazer isso de uma maneira muito menos invasiva e igualmente eficaz, com excelentes resultados a curto, médio e longo prazo na sala de hemodinâmica, para aqueles pacientes que não têm condição de ir à cirurgia porque são muito frágeis, porque têm um risco cirúrgico muito elevado, ou então para aqueles pacientes que eventualmente têm a preferência por não operar e por fazer um procedimento menos invasivo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. O que eu tinha para chamar a atenção de vocês e tentar convencê-los a aprender um pouquinho mais sobre imagem cardiovascular é isso. Parece muita coisa, mas não é. Tudo se conecta, tudo se interliga, e tenho certeza que se vocês vierem para esse caminho, vocês vão gostar. É um campo imenso, em crescimento dentro da área de quem trabalha na saúde. Verdade. E para aqueles que eventualmente não quiserem ter isso como uma ferramenta mais de trabalho, mas quiserem agregar conhecimento, sempre é bom. Então, é interessante, é muito legal. Eu sou suspeito para falar, porque trabalho, já estou há mais da metade na minha vida já lidando com cuidar do coração alheio, de cuidar do coração dos outros. Então eu sou suspeito para falar, porque dedico um grande tempo do meu dia, um grande tempo da minha semana, e já se vão muitos anos cuidando disso aí. Espero que vocês tenham gostado, e se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Alguém tem alguma pergunta, né? Ou referente a esse material que o doutor Elon apresentou, né? Porque no próprio evento mesmo que nós vamos estar realizando, que está previsto para o mês de junho, né? Ele é muito mais detalhado para vocês, uma amostra de como que vai ser o nosso evento sobre análise cardiológica, junto com a parte imaginológica, né, que é todo o contexto de tecnologia radiológica que a gente tem, que faz o estudo do coração. Nós também vamos estar trazendo informações referente à parte de eletrocardiografia para vocês, para poder complementar, né, todo esse circuito cardiológico que a gente tem de análise da estrutura cardíaca.
Então, na segunda-feira, eu falei sobre a introdução da imaginologia médica, né, voltada para a cardiologia. Hoje, o doutor trouxe um pouquinho sobre a importância da imaginologia, né, e principalmente da cardiologia intervencionista, que é a área dele. E na sexta-feira, o doutor Jefferson Corimbaba vai estar falando sobre essa análise, né, das arritmias que são realizadas pelos métodos gráficos ou não, precisa fazer um tratamento ou um meio de diagnóstico um pouco mais invasivo, daí a gente parte também para a imaginologia, onde a gente tem o circuito de arritmologia. Tá? Então, o nosso evento, se vocês entrarem lá na página da Inovência, nós também vamos estar enviando para vocês o folder, né, para que vocês vejam como que está a programação do evento. Então, falaremos também sobre estudo eletrofisiológico, a própria eletrocardiografia, a ecocardiografia transtorácica, cardiologia intervencionista, cintilografia miocárdica, angiorressonância cardíaca, angiotomografia cardíaca, e também falaremos sobre a aplicabilidade desses procedimentos na prática clínica do médico cardiologista, tá? Então, nós já temos os professores convidados que já estão confirmados. Dr. Ricardo Ladeira, que é a especialidade dele, ele é preceptor há anos já também do Hospital do Servidor Público Estadual de ecocardiografia. O Dr. Erlon, que vocês tiveram hoje o prazer, né, de assistir uma amostra da aula dele. Dr. José Marcos, que é da ritmologia. Eu, né, que sou especialista em imaginologia. Dr. Jefferson Corimbaba, que também faz parte da ritmologia e também da eletrocardiografia. E o Dr. João Ricardo, que vai estar falando para a gente sobre a aplicabilidade de todos esses procedimentos, que também é um cardiologista intervencionista, tá? Então, o evento online, ao vivo. Ah, mas e se eu perder um sábado? Não tem problema. A gente vai ter as aulas disponibilizadas para vocês no nosso ambiente virtual, tá? E vocês vão ter acesso a esse conteúdo por 12 meses. Aqui estão, se vocês tiverem alguma dúvida, né? Quiserem mais informações, é só vocês entrarem em contato conosco,